Olá a todos. Um DPS, que é um protetor de picos na tensão elétrica da rede. Queria-vos mostrar estes. São os que suportam mesmo descargas atmosféricas, portanto de trovoadas muito fortes. Todas as casas, eu tenho alertado para isto, é estranho, eu acho muito estranho que ainda se façam instalações sem montar uma coisa destas. Isto tem que estar montado na entrada da casa, porque se houver uma descarga, uma descarga atmosférica, mas não só, basta que haja um pico de tensão na rede elétrica. Se repararem aqui, a voltagem, isto está ligado aqui à minha rede, está a 247. Isto porque está em produção solar e, portanto, está acima dos 230. Mas estes valores, se isto chegasse aos 300, se houver uma situação qualquer em que chega aos 300 porque uma anomalia qualquer na rede da nossa zona, vai provocar danos nos nossos equipamentos domésticos. Se nós tivermos o carro a carregar, pode provocar danos no carregador interno do carro. Não é a wallbox. A wallbox não vale nada, 100 euros, 200 euros, tanto faz. Se queimar, queimou. Não é por aí. Mas se tiverem um pico e queimar o carregador interno do carro, garanto-vos que já vai para os milhares de euros de despesa de danos. E pronto, é uma coisa fácil de evitar. Basta ter um dispositivo destes. O que é que este dispositivo faz? Isto basicamente, só para terem uma ideia, tem aqui umas pontinhas de fio, tem aqui, estão a ver, entra a fase, entra o neutro e quando dá um pico de tensão, isto liga à terra. Pronto. Ou seja, toda a instalação mantém-se a funcionar. Não é? Há uma trovoada, há uma descarga mais forte. Automaticamente, aquilo que é excesso de tensão na rede, ele faz uma descarga para a terra. E isto protege, evita que essa energia em excesso, que essa voltagem muito elevada, chegue aos nossos equipamentos. Pronto. Eu recomendo sempre uma coisa destas. Eu agora tenho estes, olha, se alguém quiser, tenho meia dúzia deles, por 25 euros. Se alguém quiser, é só mandar aí mensagem ou escrever aí no h.mobilidade.elétrica@gmail.com e eu envio-vos uma coisa destas por 25 euros. Estão a ver? E 25 euros poupa-vos, pode-vos poupar uma grande despesa. Tenham atenção que isto é para ser montado por um eletricista, ok? O eletricista tem que verificar se a ligação à terra está boa, portanto, se a terra tem uma boa descarga, e tem que montar isto em conformidade com o vosso quadro elétrico, com as características que tem. Não vou dar indicação nenhuma como é que se deve ligar, porque é para ligar na entrada da casa, ponto. Agora, depois, convém ao eletricista verificar a melhor maneira de ligar isto. É indispensável, ok? Chamem o eletricista, se não quiserem que eu vos mande um destes, vão a uma loja e comprem um dispositivo para proteger de picos de tensão. Este é do tipo T1 e T2, portanto, suporta descargas elétricas muito elevadas. Pronto. Agora, puseram-me uma questão. Eu tenho feito estas caixinhas. Caixinha com diferencial do tipo A para ligar o EVSE de origem. Já sabem que o ideal é ter um tipo B para ligar o wallbox e tudo isso. Já vos disse isso noutros. Só que houve alguém que me perguntou, aliás, já mais que uma pessoa me perguntou, então, e se eu estiver numa casa em que não tem isto, não tem nada, não tem nenhum protetor de picos, estiver numa casa que não é minha, que é casa de férias, que é a casa de um familiar, e estou a carregar o carro e de repente tenho um pico na rede. Eu precisava de uma coisa portátil que me dê essa proteção também, além da proteção de diferencial de fugas e de disjuntor de corrente. Este traz disjuntor de corrente e disjuntor de fugas, ok? Pois é, por acaso este faz isso. Este é uma caixa que já vos mostrei antes. Tem um contador
funciona controlado por uma aplicação. Dá para ligar, desligar. Dá para controlar todo pela aplicação. Mas além de contar, além de dar estas informações todas, também faz proteção de picos de tensão. Ok? Normalmente define-se os 270 e ele está aqui, 270 volts. Vou ver aqui nas configurações. O que acontece? Se passar dos 270, ou também é o inverso, também há uma situação, é que há uma queda de tensão. Quando há uma queda de tensão, dá-se o seguinte, há muitos equipamentos que vão buscar mais corrente, porque uma coisa tem que compensar a outra. E isso às vezes também não é, vai buscar muita corrente mais do que aquilo que devia. Pronto, também é definido aqui limites e como tal, se passar esses limites, o dispositivo desliga. Ok? Há um pico. De repente, a rede dá um pico de 300 volts. Imediatamente isto corta a energia e desliga. Ou seja, não dissipa a energia, como estes fazem. Este dissipa a energia para a Terra e tudo se mantém a funcionar. Este não faz isso. Este simplesmente desliga os dispositivos para não levarem com essa pico de tensão. Desliga durante 60 segundos ou 30 segundos, o que for, o que tiver definido. O pico passou e ele volta a ativar e mantém-se as coisas a funcionar. Pronto, é uma solução. Esta caixinha faz realmente essa proteção dessa forma. Eu julgo que não tinha explicado quando mostrei esta caixa antes. Mais simples. Pode-se dar o caso de quererem essa proteção, mas não quererem contador e ligação à internet e tudo isso. Um dispositivo destes, este aqui, faz exatamente o mesmo, serve exatamente para a mesma coisa, só que está previamente configurado, tem uns LEDzinhos, automaticamente há um pico, ele corta e depois volta a ligar. Pronto. Tenho uma outra versão, esta, que é do mesmo género, só que esta dá aqui as informações máximos e mínimos e a voltagem que está, não é contador, é bem mais simples que aquele, mas também faz a mesma coisa. Há um pico e ele corta a energia e depois volta a ativar. Basicamente, o que está ali é um destes. Pronto, é isto. Basicamente é isso. Solução para instalações que não estão preparadas para carregar carros elétricos com as proteções que são essenciais. Eu digo carros elétricos porque é assim, se tiverem um pico e queimar o televisor, não é grave, não é assim uma grande despesa. Mas se queimar o carregador do carro, garanto-vos que é uma grande despesa. E pronto, é isso.